Olá! O tema da nossa análise hoje é, sem dúvida, provocador. A gente vai mergulhar na ideia de um neonazismo ideológico de esquerda e na tese de que o ódio, acredite, pode sim mudar de lado. Vamos desconstruir esse argumento passo a passo. E para começar, essa frase do texto original já dá o tom de toda a discussão. A ideia central aqui não é ficar falando de rótulos políticos de direita ou esquerda, mas sim de um mecanismo psicológico bem específico, o tal do ódio moral absoluto. Guarda bem esse conceito porque ele é a base de tudo que a gente vai explorar agora. Então, para a gente entender essa tese complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a natureza do ódio como um motor do totalitarismo. Depois, vamos passar por algumas alianças históricas bem improváveis. Em seguida, um estudo de caso mais atual. A quarta parte é onde o texto define o que chama de uma nova forma de nazismo. E, por fim, a gente fecha com o perigo universal do absolutismo moral. Vamos lá, primeira parte. É aqui que a fonte estabelece a sua premissa fundamental, como um tipo bem específico de ódio pode se tornar o combustível de um movimento totalitário, não importa qual seja a bandeira. Tá, mas o que é, afinal, esse ódio moral absoluto? Bom, segundo a análise, é basicamente um mecanismo que pega um adversário político e transforma ele num inimigo total e legítimo, alguém que não tem nem mais o direito de debater. A discussão deixa de ser sobre política e vira sobre desumanizar o outro. E isso, claro, acaba justificando qualquer coisa contra esse inimigo. Certo, agora vamos ver como essa lógica se desenrola na prática. Essa seção traz uns exemplos históricos para mostrar como grupos que não têm nada a ver um com o outro podem acabar se unindo quando compartilham um ódio em comum. E esse exemplo histórico aqui é bem revelador. Em 1941, Hitler se encontrou com o grande mufti de Jerusalém. O texto argumenta que isso foi muito mais que um encontro simbólico, foi uma aliança estratégica, mesmo. As ideologias deles eram completamente diferentes, mas o inimigo era o mesmo. E aparentemente só isso já bastou para eles cooperarem. Isso aqui ilustra um ponto ainda maior do texto. Pensa só, de um lado o marxismo clássico, que é ateu, materialista, do outro o islamismo político, que é teocrático. Em termos de filosofia, são opostos, mas, de acordo com a análise, os dois encontraram um inimigo em comum no Ocidente liberal e em Israel. E isso acabou gerando alianças estratégicas ao longo do século XX. O que nos leva a essa pergunta, que é central no texto e que fica para a gente pensar. Será que o ódio tem esse poder todo de unir? Se o alvo é o mesmo, será que todas as diferenças, mesmo as mais profundas, acabam ficando em segundo plano? Ok, saindo um pouco da história, a análise aplica essa mesma lógica a um cenário bem atual. A questão de Israel é usada aqui como um estudo de caso para tornar esse conceito todo um pouco mais concreto. O texto faz questão de dizer que criticar políticas de qualquer governo é legítimo, claro. Mas ele argumenta que uma linha bem clara é cruzada quando a crítica vira um padrão. Um padrão que inclui, por exemplo, equiparar Israel ao nazismo, questionar o direito do país de existir ou até relativizar as ações de grupos como o Hamas. Nesses casos, a fonte sugere que a gente não está mais falando de geopolítica, e sim daquela desumanização ideológica. E aí chegamos no ponto que o texto chama de uma ironia histórica brutal. Quer dizer, a própria linguagem que foi criada para combater o nazismo estaria sendo usada como uma arma de retórica contra o único Estado criado justamente como um refúgio para o povo judeu depois do Holocausto. É um paradoxo que está bem no centro do argumento. Agora sim, a gente chega no coração do argumento. É aqui que a fonte vai definir de forma bem direta o que ela chama de uma nova forma de nazismo. Uma forma que, segundo ela, não precisa mais dos símbolos antigos, mas se baseia numa nova lógica. Então, vamos comparar. O nazismo clássico era baseado em raça, em nacionalismo, na ideia de pureza de sangue. Já o que a fonte chama de neonazismo ideológico seria baseado em moralidade e pureza de ideologia. Entende a diferença? Não precisa mais de suástica, não precisa de um discurso biológico. A arma aqui é a certeza moral absoluta de estar do lado certo. E como isso funcionaria? A fonte lista alguns métodos. Primeiro, dividir o mundo de forma simplista entre opressores e oprimidos, sem meio termo. Depois, simplesmente apagar a legitimidade moral de quem pensa diferente. Isso abre a porta para justificar a censura em nome de um bem maior. E por fim, até reescrever a história para ela se encaixar na narrativa que convém. A conclusão desta seção é bem direta. Para o autor, a aparência muda, as palavras mudam. Mas a lógica por trás de tudo,
aquela de transformar o adversário em um inimigo que precisa ser eliminado moralmente, essa lógica, segundo ele, continua a mesma. Chegando na nossa última sessão, vamos abrir um pouco o foco. O argumento sai de um grupo específico para falar de um perigo que seria universal, a armadilha do absolutismo moral, que, em tese, poderia capturar qualquer ideologia. O texto descreve quase um passo a passo para o pensamento totalitário. Primeiro, um grupo se declara o único dono da virtude. A partir daí, define todo mundo que discorda como ilegítimo. O próximo passo é justificar o silenciamento dessas pessoas. E o ciclo se fecha quando o ódio é praticado, só que disfarçado de justiça. E essa frase resume perfeitamente o alerta final da análise. A ideia de que o autoritarismo é tipo um camaleão, sabe? Ele se adapta, ele ressurge com uma cara nova, um discurso novo, mas a essência continua ali. E a gente termina com essa pergunta, que fica no ar para reflexão. Se essa estrutura de pensamento autoritário pode mesmo se manifestar de jeitos diferentes com o tempo, a grande questão é como a gente consegue reconhecer essa estrutura hoje, não importa a roupa que ela esteja usando.